Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos aqui uma grande oportunidade para conversar com o professor Cristiano Carvalho Coutinho, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalha com uma linha de pesquisa muito interessante associada com a origem da multicelularidade animais, conectando com o histórico evolutivo do câncer. Professor Cristiano Coutinho, muito obrigado por você estar hoje aqui com a gente no nosso quadro Resenha Consciência. Professor Felipe, muito obrigado pela oportunidade. É muito importante essa iniciativa de divulgação científica, trazer um pouco de ciência para a sociedade. E para mim é uma grande honra estar aqui participando do teu canal, dessa entrevista. Queria também agradecer a presença da audiência, que nos traz muita felicidade aí com a presença de vocês, está escutando a gente, tá? O que mais me motiva hoje em dia é procurar as razões históricas para explicar o mundo que nos cerca. Por que o mundo é do jeito que é? Por que as coisas não são diferentes? Então, a gente sabe sobre evolução, a gente sabe sobre história, mas nem sempre a gente traz isso para as nossas análises, para os nossos entendimentos e para as nossas decisões. Então, o câncer é a mesma coisa, ele tem uma história e eu vou tentar trazer essa visão da história evolutiva do câncer ao longo da evolução dos animais. A esponja como o animal mais simples, cujos dados fósseis apontam que elas apareceram há mais ou menos uns 680 milhões de anos atrás, quer dizer, bem um dos primeiros fósseis de animal. Mas aqui a gente também tem alguns protozoários unicelulares, fungos, nesse grupo aqui, e aqui planta. Muito bem. Nessa coluna aqui com quadradinho preto e cinza mostra o grau de complexidade do organismo. Então, o vertebrado é muito mais complexo do que uma esponja, por isso esse quadradinho é preto e esse quadradinho é cinza. E você tem fungos que alguns grupos são mais complexos, outros mais simples. O protozoário é bem simples, plantas, árvores são bem complexos. Já a segunda coluna, já com quadradinhos coloridos, mostra se tem câncer, como diz aqui a legenda, se tem um tipo de câncer ou se não. Nunca viram câncer nenhum aparecer. Então vejam que todos os vertebrados têm câncer, todos os animais têm câncer, menos aqueles mais simples. Mas bastou ser multicelular, bastou ser um pouco mais complexo, que você volta a ver fenômenos semelhantes a câncer, ou mesmo um câncer, em fungos, como vê aqui, em plantas. Então, existem fotos, existe documentação e tudo mais. Então, qual é a mensagem desse artigo? Que o câncer é típico de animais mais complexos. Um organismo unicelular, o maior sonho dele é virar duas células. Então, o que era uma célula, ele está programado para virar duas células. Tudo que ele faz na vida é pensando em virar duas células. Então, basta ter comida, que ele vai lá, duplica. Agora, veja só, se você tem um organismo multicelular, onde você tem várias células vivendo juntos, isso é uma sociedade. Numa sociedade, você não pode fazer o que você quer. A célula não pode fazer o maior desejo dela, que é virar duas células. Porque depende do contexto, depende da sociedade, se é importante aquela célula se dividir ou não. Então, vejam que o câncer nada mais é do que a célula esquecer que está numa sociedade e acredita que ela tem que fazer o que ela quer. Nesse artigo, ele faz uma comparação da biblioteca de informações desses organismos. Então, quais são os genes de um fungo, quais são os genes de um protozoário, de um porífero e tudo mais. Então, ele vê qual o tamanho do genoma, qual o tamanho dessa biblioteca para fazer um fungo, e de insetos, e de ser humano. Então, ele vai comparando aqui o tamanho de cada
DNA, o genoma, se quiser, e assim ele vai entendendo os diferentes organismos de acordo com a complexidade dele, ou se é mais simples, como é que está a organização dos genes deles. Só que o mais interessante desse artigo é essa parte aqui. Cada bolinha dessa colorida é um gene de uma biblioteca de uma célula. Então a célula vai usar as informações para fazer uma função. Ela vai usar um livrozinho da biblioteca, que a gente chama de gene. Então, cada vez que ela utiliza um gene, é um pontinho aqui nesse mapa. Se o organismo ele é multicelular, ele tem muitas células, cada célula vai se especializar para uma função. É diferente de um micróbio, que é ele sozinho, e ele vai ter que fazer tudo. Então, ele tem que usar os genes deles cada hora no momento. Mas nas esponjas, não. Começa a ficar diferente. Um grupinho de célula vai ter uma função e vai usar esses genes coloridos aqui. Outro grupinho de célula vai ter outra função e já vai usar outro grupinho de genes aqui. Então, aqui está dizendo quais são os livros da biblioteca que essa célula que faz defesa aqui está usando. Quais são os livros de uma biblioteca que essa célula aqui que faz outra função está usando. E assim eles vão vendo como as células estão se especializando. Isso é a base para a origem dos animais. E foi feita, então, uma comparação entre essa esponja com essa esponja. Foi identificado que nesse grupo aqui, que é bem diferente desse outro aqui, são todos esponjas, bem simples, todos desse grupo aqui. Mas vejam que esse tem semelhanças. Então, veja que, conforme o tempo vai passando, as esponjas vão ficando diferentes, mas os tipos celulares estão lá fazendo as suas funções, cada um usando um grupinho de genes. Se tivesse câncer, a célula ia parar de usar esses pontinhos coloridos aqui e ia usar outra coisa. Tá certo? Ela ia trocar, ela ia fazer uma mudança no tipo de gene que ela expressa nesse momento, ela iria deixar de fazer para expressar outro. Perfeito. Uma célula só é em função das informações que ela está usando. Perfeito. Se ela deixa de funcionar numa sociedade, ela para de usar aqueles livrinhos, aquelas informações, e começa a executar o sonho dela, que é virar duas células. Independente das outras que estão perto delas. E vai passar a ter um comportamento prejudicial para as que estão no entorno delas, né? Porque se ela está ocupando aquele espaço, não vai sobrar espaço para o tecido que está saudável. Sim, então, sim. Se ela começa a se dividir, ela toma espaço. Sim, então, ela pressiona o nervo da dor, ela rouba comida e não deixa as outras células viverem, entendeu? Ela se defende do sistema imune para não atacarem ela. Então, ela começa a usar outros genes, usar outros livros, usar outras informações da biblioteca. Então, aqui nesse artigo, cada grupinho aqui é um tipo celular fazendo uma função, usa esses genes, outro grupinho usa outro tipo celular, usa outros genes, e comparando duas espécies diferentes, você vê livros que são comuns em espécies diferentes. Então, eles estão. O que eu quero dizer aqui? O pessoal está mapeando tudo que está sendo usado para um animal ter células com diferentes funções. O pessoal está descobrindo qual é o código de usar o livro primeiro, depois o outro livro, depois o outro livro, para que a célula se especialize e faça a função dela em uma sociedade. Coisa que pode ser perdido aí no câncer. Se eu tenho agora novos genes sendo usados para a célula não fazer mais o que ela queria fazer, mas para fazer uma função de defesa, uma função de pegar comida, uma função de qualquer que seja outra, ela vai ter que reprimir esse sisteminha que estava funcionando no seu ancestral. Então, quando surgiram as esponjas, ela herdou isso. São protozoários que começaram a viver em colônia, e uma vez vivendo em colônia, eles tiveram que se comunicar uma célula com a outra e dizer: olha, bloqueia esse sisteminha de fazer você se duplicar sem parar.
Esse sistema que usa genes vermelhos aqui, isso foi herdado do nosso ancestral unicelular. Conforme foram aparecendo as colônias e novos genes foram aparecendo para coordenar as células dessa colônia, surgiram então novas teias de interações que são os genes azuis. Esses genes azuis precisam estar sempre bloqueando o programa da célula básico, que é dividir. Veja, então, que esses genes não estão funcionando sempre. Pode ser que no desenvolvimento embrionário precisa proliferar, a célula precisa se dividir. Pode ser que para fazer sangue precisa dividir. Pode ser que para cicatrizar, para regenerar, precisa dividir. Ok, então o genzinho azul vai lá e diz, vai lá, usa esse sistema que a gente herdou de protozoário e faz isso funcionar, porque isso serve para virar 2 células, 4 células e assim por diante. O câncer nada mais é do que reavivar esse sisteminha que a gente herdou dos unicelulares. Muito bem, então a minha linha de trabalho é como as esponjas podem nos ajudar a entender essa evolução do câncer, essa evolução do processo. Tá certo? Então eu quero dizer que em Jurujuba, em Niterói, tem fazendas de mexilhão. Nos flutuantes dessas fazendas de mexilhão tem muitas esponjas. Então é um material muito abundante e é um material que eu uso para o meu trabalho. São organismos bem simples, tá certo? São filtradores. Tudo pode ser visto aqui. A água entra pelos poros, passa por canais aquíferos e sai depois filtrada. E no caminho, as bactérias e outras partículas orgânicas vão ficando aprisionadas nessas câmeras e vão alimentando o interior da esponja. Então, o que eu gostaria de salientar aqui é que esponja é um dos primeiros animais e ela é estruturada em cima de 2 tipos celulares básicos, que são células epiteliais, que servem para fazer barreira, que estão forrando aqui os canais aquíferos, estão forrando a parede externa do organismo. Então, isso tem a função de separar o lado de fora do lado de dentro. Só animal possui essa organização em epitélio. Esponja não tem epitélio, mas já começa a ter algo semelhante a epitélio, como essas células bem achatadinhas e fazendo revestimento. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem células mais ameboides, a gente tem correspondência às células mesenquimais. Então, num organismo simples, você tem célula que dá volume, que faz o interior, que com várias funções importantes para o organismo, você tem células do exterior revestindo. Um animal mais simples é organizado dessa maneira, epitélio e mesênquima. Então, agora começando com o meu trabalho, meu entendimento é entender como a célula prolifera, como ela se diferencia. Nesse artigo, a gente estudou as transformações morfológicas que acontecem na esponja nesse tipo aqui de crescimento, nessa região de crescimento. A gente faz uma série de considerações com fibras de matriz extracelular empurrando, criando um ambiente para que a célula prolifere e vai criando mais esponja para frente. E esse dedo vai crescendo. Ou tem momentos de estresse onde não tem essas fibras, tem mais um canal aquífero, está mais uma região de alimentação. Aqui vermelho a gente vê as fibras sendo produzidas por essas células que são pontinho e que estão promovendo o crescimento, enquanto bem aqui na ponta, enquanto numa região mais proximal, mais da base, a gente tem muito canal aquífero, célula que se alimenta e tudo mais. Então a gente está entendendo o crescimento da esponja. Então isso é toda uma linha de investigação do laboratório, que é entender o processo de proliferação e especialização das células. A gente pode disponibilizar como link no seu texto como descrição. E aí as pessoas interessadas vão clicar lá em cada um desses artigos para uma leitura mais completa.
Perfeito. Então, nesse nosso modelo de estudo, a esponja está vivendo lá no mar, tranquila, a gente enfia 2 vidrinhos nela, o tecido dela vai grudar no vidro, a gente deixa um tempo no mar para que a esponja grude no vidro, e depois, quando a gente abre a esponja, tem lá um pedacinho de esponja grudado e a gente acompanha no microscópio, a gente acompanha em cultura, a gente vai, então, investigar o processo de reorganização da esponja a partir do que ficou grudado no vidrinho. 0 horas, assim que eu tirei de dentro da esponja, veja que ela se espalha procurando onde tem mais dela, depois ela começa a se concentrar e as células começam a migrar para um ponto central, até que começa novamente a formar uma nova esponja depois de 1 mês sendo cultivada no laboratório. Então, a gente tem todo o acompanhamento da formação de um novo corpo no microscópio, podendo ser registrado, podendo ser observado. Com essa estratégia, você consegue mimetizar o fenômeno da reorganização celular? Isso. Justamente aí, no próximo slide, a gente tem esse acompanhamento, seja através de uma lupa, que é uma visão mais geral. Está aqui o tecido da esponja grudado no vidro. Numa microscopia, eu já vejo aquelas câmeras onde as células estão filtrando as bactérias e tirando comida, tá certo? Cada pontinho é uma célula, esse é um corante para núcleo de célula. Aqui, todo o ambiente que a célula faz para que ela fique grudada numa matriz, num ambiente, ela fabrica o ambiente dela, tá certo? E aqui eu gostaria de destacar a presença de células epiteliais e a presença de células mesenquimais sobre esse tapete de células epiteliais. Porque quando a esponja gruda no vidro, ela bota uma camada de epitélio e depois é que vem as células mesenquimais. A mesenquimal não gruda no vidro. Quem gruda no vidro é epitelial. Então, a mesenquimal fica em cima dela e elas conversam. Isso que é interessante, a gente está vendo isso. Eu vou mostrar no próximos slides. Então, aqui eu colori com Photoshop em verde uma célula epitelial, fazendo bem um tapete no vidro, ou fazendo um tapete em cima das outras, eu colori em amarelo. Esses vergalhões aqui em azul, isso é o esqueleto mineral dela, serve para dar sustentação. E a gente vê células mesenquimais embebidas numa trama de matriz, onde a célula fica bem dentro do ambiente dela, que é o corpo da esponja, é o mesênquima. Ok, Felipe? Ok, muito interessante. Vamos seguir. Bom, aí é que tá, a gente começa então a ver o comportamento dessas células. E o mais interessante é esse epitélio aqui, olha, que agora tá criando buracos neles, e esses buracos estão aumentando, e as células que eram epiteliais estão se convertendo em mesenquimais. Foi registrado aqui com as células epiteliais virando células mesenquimais, verde virando roxo. E elas começam agora a andar e se reunir em busca de um centro onde todas as células vão se reunir, como eu mostrei naquele implante de lamino lá dentro da esponja, onde as células se reúnem depois para se reorganizarem. Isso é uma transição Então, epitélio-mesênquima? É isso que eu ia tocar. A gente está tocando agora num ponto muito importante, que é a conversão epitélio-mesênquima. E, Felipe, não precisa nem responder, mas eu vou fazer a pergunta para você. Aonde a gente encontra a conversão epitélio-mesênquima numa patologia? Na metástase, no câncer. Então, a esponja faz um tipo de metástase. As células saem do epitélio, viram células ameboides, começam a migrar e vão se instalar em outro lugar. Então, o meu objetivo hoje em dia é entender um pouco mais a história da metástase dentro da história do câncer. Entendeu? É estudar a conversão epitélio-mesênquima e ver se os genes usados pelas esponjas
para fazer essa passagem de tipo celular, também acontece esses mesmos genes, esses mesmos tipos de livros são usados no câncer também, numa metástase. Isso é de uma importância muito grande, né? Porque você volta no contexto evolutivo, né? Tanto celular quanto genético, né? De tal forma que para a esponja isso não me parece um problema, né? Faz parte dela. Faz parte dela. Mas a gente é mais complicado. Exatamente. A gente precisa regular isso. Existem outros sistemas que a esponja não que tem. Controlam isso. Exatamente. Perfeito. Que abafam isso. Perfeito. A esponja também tem esses controles. Mas é mais promíscuo, ela deixa mais, ela não tem tanto problema se uma célula sair daqui e for para ali. Sim, sim. Porque ela consegue lidar bem, ela não tem problema de metástase. Mas você tem regiões onde as células ficam lá por bastante tempo e não saem de lá também. Mas caso saia, não tem problema nenhum, porque ela tem esse poder de transdiferenciar e se adaptar a um novo local e se especializar com uma nova função, sem causar problema para um indivíduo. A esponja é simples. Ela consegue lidar bem, às vezes, com esse probleminha. Perfeito. Agora, você tocou num ponto aí, Felipe, muito interessante, porque se você falou que a gente está a gente está reconhecendo a história, e por isso você reconhece pontos nevrálgicos, pontos importantes dessa história, quando alguma mudança fez a diferença. Uhum. E a mesma coisa, você comparar um carro com uma charrete. Você vai reconhecer 4 rodas, você vai reconhecer os 2 eixos. Como isso é comum aos 2 veículos, isso deve ser muito importante. O carro que perdeu 4 rodas não deve ter sido sucesso no mercado. Então, o que é conservado, geralmente é tão importante, que quem mudou não deixou descendentes. Uhum. Então, você reconhecer questões históricas, pontos importantes na passagem da história, é você estar reconhecendo os eixos de um carro, as rodas de um carro, o que é importante realmente ao longo da evolução, que não mudou, que está lá, entendeu? Pode aparecer Então, um carro da mais nova geração possível, com toda a modernidade, mas ele vai ter o mesmo número de eixo, o mesmo número de rodas e... Perfeito. É ver o carro na sua perspectiva histórica. Claro que isso tudo é artificial. Sim. Mas o mundo natural, nada está parado também, tudo está reagindo, e as coisas são selecionadas, né? Bom, mas isso é um tema do festival que eu participei, você pode botar o link aí da minha participação, que eu falo das leis universais aí da evolução do mundo e tudo. Muito bom, muito mas bom. Vamos lá, Felipe. Muito bem, Felipe, mas olha só, as células podem andar individualmente, procurando seguir o seu caminho, para se reunirem, somarem esforços de uma nova reorganização, mas há também, como você pode ver nessa sequência ao lado, de células altamente alinhadinhas, migrando direcionalmente para uma região coletivamente. E veja que as espículas, que são esqueletos minerais, estão ficando alinhadas devido a esse fluxo de células, como se fosse uma Avenida Brasil, como se fosse uma avenida de passagem de automóvel, todo mundo ao mesmo tempo seguindo para um lado só. Poxa, entender isso, os mecanismos moleculares desse processo de migração em comunidade, em grupo, isso também vai ajudar muito a identificar pontos chaves do controle de metástase. E para terminar, isso é o artigo mais recente, que é 2019, a gente fez a abordagem de pegar um monte de célula epitelial, esperar elas converterem para mesenquimal, botar um corante nelas, com um micromanipulador, pescar esses grupinhos e botar em cima de regiões com células mesenquimais para ver se elas continuam epitelial, se ela vai entrar em rota de migração junto com as outras. E a gente vê que houve essa comunicação e as células saem migrando junto com as mesenquimais, e aí tem todo um time-lapse. Células epiteliais, se tiverem sozinhas, vão converter para mesenquimal espontaneamente. Então, no animal,
Você não tem célula epitelial sozinha. Tem sempre uma mesenquimal em cima dela. Mas se você tirar a mesenquimal, essa epitelial vai perder a organização dela e vai fazer metástase, entre aspas. Conversão epitélio-mesênquima. Se ela converteu para mesênquima e você botar ela num fluxo migratório de células migrando, ela vai migrar coletivamente junto com as outras. Se você tem epitelial, se você tem mesenquimal em cima dela, tudo bonitinho, mas as mesenquimais estão migrando, então as epiteliais vão também fazer conversão epitélio-mesênquima e vão migrar. Tá certo? Então a gente está entendendo o que está controlando a conversão epitélio-mesênquima no representante mais parecido ao primeiro animal que surgiu na Terra há uns 680 milhões de anos atrás. Tá certo, Felipe? Parabéns, parabéns, professor Cristiano. Espero que não tenha ficado muito longo nem muito complicado. Não, eu espero foi ótimo, foi ótimo. Qualquer dúvida, né, Felipe? Tem um e-mail aí, sim, qualquer a gente tem os nossos ajuda contatos. para bibliografia, fundamentação da bibliografia. Alguém quiser aprofundar mais, meu e-mail é ccoutinho@isto.ufrj.br. Vai estar descrito tá? aqui também, beleza. A gente vai escrever aí, tá? Então, eu adoro discutir ciência, conversar sobre ciência, e para mim eu agradeço muito a oportunidade que você me deu. Deu para ver que eu fiquei bem alegre em estar falando aqui, né? Muito. Professor Cristiano, muitíssimo obrigado pela sua excelente aula. Foi um ganho de conhecimento absurdo para todos aqui. Sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar de mais oportunidades com você aqui para a gente conversar. Você tem uma aula de evolução de genes que é sensacional e eu vou te chamar para uma nova resenha muito breve. Eu vi a sua aula já tem um tempo e eu nunca mais esqueci dela. Tá? Eu espero que a gente possa conversar sobre ela mais à frente aqui no nosso canal Resenha Consciência. Muitíssimo obrigado, Cristiano, mais uma vez. Agradeço. Até breve.